Nós fazemos parte dessa transição a partir do momento que nós temos consciência da nossa individualidade, no número um, a partir do momento que nós temos consciência da nossa partilha, do que compartilhamos, no número dois, e que a soma das individualidades com as partilhas vai nos levar a uma condição de crescimento. E tomara que esse crescimento seja benéfico para todas as pessoas, mental, emocional, espiritualmente e de todas as formas possíveis. Quer dizer que o processo é fácil? Não. Não, porque expandir a consciência, via de regra, primeiro é um processo incômodo, depois até doloroso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Vamos lá. Transição planetária, né? Paradigmas sobre a transição planetária. Ciclos de consciência, né? O que acontece? Do ano zero, né? Se a gente pegar o ponto lá, supostamente desde Jesus Cristo, o ano zero, até 999, é como se a gente estivesse passando por em termos de consciência, é como se a gente estivesse naquele momento. A gente pode pensar que a visita, a chegada de Jesus Cristo foi o momento de inoculação de um grande conceito, né? De uma referência de um conceito consciencial. Amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Não faças ao teu próximo aquilo que você não gostaria que fizessem contigo, e por aí vai, né? Assuma lá o que você entender, né? Ponto. Então, o planeta, enquanto humanidade, cultura, inconsciente coletivo, teve aí, do ano zero até o ano 999, um processo de desenvolvimento, como se fosse um parto, como se fosse uma grande gestação consciencial. E a gente chega, então, no ano 1000, que pode ser entendido como a energia do número um, a energia do arquétipo do masculino. Essa energia, né? E também não é que isso vem de 1999, virou 1000, mudou tudo. Tem um processo de transição. Então, ali, entre uma coisa e outra, se levou alguns anos, os últimos 99 anos, né? Vindo do ano zero a 999, os últimos 99 anos, e, sobretudo, né, do ano 1000 até 1099, a gente pode dizer que houve uma transição numerologicamente, até que uma quantidade de consciência, uma quantidade de arquétipos em movimento gerassem uma movimentação e gerassem uma alteração do status, né? E a partir daí, com a energia do ano 1000, com a energia do número um, sempre presente, a questão da individualidade, a questão da reafirmação do poder de instituições, né, sobretudo aí pensando em instituições militares e a igreja, né, enfim, e uma organização também, a gente sabe, né, enfim, muito claro que a partir daí a gente teve uma grande organização dos exércitos, armas, etc., enfim, desenvolvimento, começou a se pensar também no desenvolvimento tecnológico de uma forma mais clara também nesse período, né, então a gente pode dizer que o milênio, né, o período do ano 1000 até 1999, teve aí um adágio, mas vamos lá, vamos entender. Quando nós chegamos em 1900, né, o ano de 1900, 1901 em diante, a gente teve aí os primeiros dois grandes conflitos mundiais, né, e tivemos aí uma desenvoltura, foi também o momento em que essa questão do desenvolvimento da tecnologia chegou novamente no ápice, e o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento de uma série de coisas,
que é o momento que a gente mais evoluiu por conta da energia do 1, pelo menos tecnologicamente, não necessariamente como sociedade, né? Mas, enfim, evoluímos aí de alguma forma. E aí, a olhos vistos, né, a gente pode dizer que os últimos 100 anos, até 1999, já estávamos em transição, porque da mesma maneira que acontece do ano 900 até o ano 1099, que é um período de transição, nós já estamos nessa transição planetária desde o ano de 1900. A gente pode ver com muita tranquilidade que essa transição planetária já está acontecendo desde, né, o período da primeira e segunda, né, guerras, e agora, né, enfim, dos conflitos mundiais bélicos, e agora a gente continua nessa transição, e essa transição vai continuar até o período de 2099. Então, nós temos uma transição de consciência entre um período e outro. E o ano, né, de 2000, o milênio, aliás, perdão, né, o milênio 2000, ele diz respeito ao quê? Saindo da energia do 1, a gente entra na energia do 2, que é uma energia feminina, antes de mais nada. Fala muito a respeito da energia de conexão, de contato, de integração, de interação, né? Supostamente a gente deveria entender, né, que é um período em que a união, um período em que a capacidade empática, e é um período de transição onde a consciência diz o quê? Que não basta eu viver por mim e eu ter a minha força. É um período em que supostamente nós deveríamos compreender que quando eu estou conectado a outra pessoa, primeiro, eu tenho que respeitar quem é essa pessoa, quem esse ser é, o que essa pessoa acredita. Partindo do pressuposto que essa pessoa, que esse ser, faz o mesmo por mim e comigo. Só que para muito além disso, o que é essa transição, né? O que é esse raio de transição planetária? É entender que quando eu me conecto, quando eu me somo a outra pessoa, duas pessoas juntas podem fazer mais do que uma. E mesmo falando em termos de tecnologia, se eu juntar o meu entendimento do uso das minhas ferramentas, dos meus dispositivos e daquilo que eu tenho acesso, com a capacidade, a criatividade e a disposição de outra pessoa, isso significa que nós vamos criar, desenvolver e produzir muito mais. Isso diz respeito a entidades, isso diz respeito a grupos religiosos, isso diz respeito a grupos políticos, isso diz respeito a grupos étnicos, isso diz respeito à energia do masculino e do feminino, seja lá qual for o seu entendimento disso. E isso diz respeito a possivelmente gerar melhores resultados para o coletivo. Por quê? Porque quando a gente fala do período zero, né, do 0 a 999, é um período de desenvolvimento, de acesso a um mínimo de luz para que a consciência acesse um tanto de pessoas e dessa forma a gente chegue, a gente consiga fazer o número 1 brotar, que foi o milênio, né, o número 1000. Mas quando a gente chegou neste milênio, né, e sobretudo os primeiros 100 anos deste milênio no qual a gente se encontra, ou seja, de 2000 a 2099, a gente tem um período de transição. A gente tem um período de implementação do que é essa energia do número 2. Ah, mas por que isso? Por que não pode ser uma coisa mais rápida? Porque essa energia, para ela ser implementada, essa consciência ficar arraigada no nós, no coletivo, ela vai ter que passar por várias gerações, não é uma coisa que né, quem estava vivo em 99 para 2000 não recebeu essa energia. Não, recebeu.
Aliás, né, estou em dúvida se alguém já entrou nela, né, enfim, né, porque pode ser que ninguém tenha entendido porra nenhuma, né, a verdade é essa, né. Mas partindo do pressuposto, né, que alguém aí pensa, que alguém, né, que o Tico e o Teco estão conseguindo se conversar, né, partindo desse pressuposto, né, os dois neurônios, né, funcionais aí na cabeça das pessoas estão conseguindo funcionar, masculino e feminino também, né, é muito provável que nós, quem sabe, chegaremos aí no ano de 2099, e isso, ou seja, ainda daqui mais ou menos 6, 7 gerações, nós chegaremos aí a um período realmente de evolução, ou não. E a grande transição planetária é essa, mas ela não começou em 2000. Vamos lá. A transição planetária começou em pelo menos 1900. E aí, quando chegar em 2099, a energia, né, de partilha, a energia de comunhão do número 2, ela vai ter se assentado, e a partir daí nós vamos ter um período de estabilização, de experimentação e um período de maturação dessa energia. Ponto. E que eu torço que, pelo menos nesse período, o Brasil já tenha saído das inúmeras crises, né? Porque está em crise desde 1500, né? Vamos torcer para ver se, né, enfim, mais 60, 70 anos aí o Brasil para de estar em crise o tempo todo, né? Mas, enfim, e vamos torcer para, quem sabe, em algum momento, o planeta tenha tido uma pausa nas guerras, né? Porque não é possível, né? E também aviso aos navegantes, viu? Se nesse milênio de 2000 as guerras não pararem, provavelmente, né? Não vamos entrar nessa conversa aqui, mas em 3000, então, o planeta para de existir, né? Porque aí não tem mais o que fazer, né? Mas vamos lá. E o que essa transição planetária me afeta agora? Olha, primeiro, você consegue se ouvir? Você consegue ouvir as pessoas ao seu redor? Você só escuta ou você ouve, né? Aliás, tem aquela frase do Avatar, né? Que talvez, né? Que é uma frase simples, mas extremamente complexa. Eu vejo você. Você vê mesmo? Você vê o quê? Você vê a roupa? Você vê o partido político? Você vê o trabalho? Ou você vê a essência? Você vê a alma da outra pessoa? Então, nesse momento que a transição planetária está nos ensinando, nos propondo, é o quanto você reconhece, o quanto você aceita, o quanto você é capaz de estar em comunhão com o teu próprio ser, para que desta forma você esteja em comunhão com o todo. E é exatamente nesse processo que nós estamos, exatamente nesse momento de 2025, e vamos continuar nesse processo por um bom tempo. E provavelmente todos nós vamos morrer e a transição ainda está acontecendo. Então, o que nos resta fazer é viver da melhor maneira possível, oferecer e propor o nosso melhor para os outros e, de alguma forma, acreditar que, seja lá o que possa acontecer neste planeta, nós fazemos parte dessa transição a partir do momento que nós temos consciência da nossa individualidade, no número 1, a partir do momento que nós temos consciência da nossa partilha, do que compartilhamos, no número 2, e que a soma das individualidades com as partilhas vai nos levar a uma condição de crescimento. E tomara que esse crescimento seja benéfico para todas as pessoas.
mental, emocional, espiritualmente e de todas as formas possíveis. Quer dizer que o processo é fácil? Não. Não, porque expandir a consciência, via de regra, primeiro é um processo incômodo, depois até doloroso, e a partir do momento que você aceita, a partir do momento que você respeita, a partir do momento que você integra as suas percepções e sai do papel de entendimento para o papel de compreensão, você para de entender e passa a compreender, quando você tem essa transição dentro de si. Então, de fato, aí podemos, né, mensurar que começou a se entender o que realmente é conviver em sociedade. Infelizmente, nós temos pessoas ainda, né, que podiam estar vivendo no tempo das cavernas e ainda assim iam ser bastante assustadoras para alguns homens das cavernas, né? Eu tenho algumas tribos selvagens aí que, né, eu vou aproveitar, né, que assisti, né, vou só mensurar para vocês entenderem essa transição, né? Eu assisti agora esses dias, se eu não me engano, tem um seriado na Netflix que é é um faroeste, né? Acho que é Terra Indomável, né? Enfim, olha, aquilo lá é a tradução perfeita, com a diferença da época, mas do que a gente está vivendo agora, né? Vamos torcer para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Então, se alguém quiser entender a transição, esse é uma minissérie, são só 6 capítulos, né? É um pouco menos de 6 horas, mas é aquilo mesmo, né? Recomendo, né? Quem quiser assistir, para entender um pouquinho aí a consciência do que é esse raio dessa transição, é um bom exemplo, né? Mas, enfim, pessoas, acho que o vídeo já está bem grande, já demos aqui informação, acho que foi um pouquinho didático, né? Vamos que vamos falar um pouco ainda dessa temática, enfim, agora provavelmente nos próximos vídeos. Se tu sentiu o chamado, né? Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo vídeo.